com 52 cestas básicas. Isso é muito Deus, muito Deus. E eu creio, irmãos, que o mais difícil foi conseguir as 52. O mais fácil será vir às 48 cestas básicas. Olha, irmãos, eu tenho tanta promessa aí de Deus aí, de pessoas aí. Olha, eu acho que vai passar das 100. E aí a gente já vai virar essa página mais rápido que a gente puder. Eu acredito que essa semana, gente, de coração, a gente vai chegar a essas 100. No próximo domingo a gente já vai estar com essas 100 cesta básica. Porque aí a gente já vai em busca das 100 pessoas, das 100 famílias, para estar juntamente conosco aqui na cantata de Natal. E eu creio que vai ser, sabe, gente, assim, extraordinário. Eu acredito muito na voz que eu ouvi. E o que eu ouvi, gente, assim, é surreal. O que Deus falou no meu coração não foi só a questão de ministrar ou de abençoar 100 famílias. Deus falou assim: meu filho, seja fiel, porque eu vou virar uma chave no Ministério Betel através desta ação. Porque quando a gente faz o bem sem olhar a quem, se cumpre Mateus 25. Quando tive fome, me destes de comer. Quando tive sede, me destes de beber. E quando estive nu, me vestistes. E nesse Natal, irmãos, a gente vai fazer isso em nome de Jesus. Dia 21 é a cantata, a distribuição, gente, das cestas. Eu não sei se eu vou ter um grupo comigo, mas dia 20, gente, escreve aí. Eu sou ruim às vezes de guardar as datas. Dia 20, eu isso aqui para mim já virei essa página de cesta básica. Dia 20 a gente vai para a rua. E aí a gente vai, aquilo que a gente come na nossa ceia em casa, a gente vai servir na rua. A gente vai montar um buffet, vai entregar comida, vai fazer quentinha, vai fazer tudo, irmão. Mas a gente não vai deixar ninguém para trás, porque eu creio na minha geração que Deus levantou para fazer a diferença. E no dia 20 de dezembro a gente vai para a rua, irmãos. A gente vai alimentar quem tem fome. A gente não tem condição de trazê-los para cá, a gente vai até eles, porque a gente precisa ser igreja fora das quatro paredes. Eu creio, irmãos, que Deus vai reservar aí essa data. Pastor, e quem pode ir? Quem tiver disponível, irmão. Quem quiser fazer a diferença, quem quiser fazer a obra de Deus e segurar nas minhas mãos, porque sozinho, gente, eu não consigo fazer nada, mas se eu tiver pelo menos umas 2, 3 pessoas comigo para fazer esse ID, olha, vai ser bênção, vai ser bênção. Amém, irmãos? Gente, vamos lá. Gênesis capítulo de número 28, a partir do verso de número 10. Prometo ser muito rápido, irmãos. Santa Ceia. Vamos lá. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar aonde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma pedra naquele lugar, uma das pedras daquele lugar, e a pôs sobre o seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo,
e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Meus irmãos, me preste toda a sua atenção, em nome de Jesus. O texto em que ora lemos é um texto muito conhecido, e isso se torna desafiador, mas ao mesmo tempo também se torna fácil, por conta da interpretação e por conta até das aplicações que pretendemos aqui fazer. O texto nos conta a história de um patriarca esse cujo nome se chama Jacó. Eu acredito que a maioria das pessoas que aqui estão conhecem muito bem esse cenário que ora aqui nos é confiabilizado, que é a história de Jacó. Jacó, ele é o filho de Isaque. Jacó, ele é o irmão de Esaú. A história sagrada, aonde a Bíblia vai trazer toda esta narrativa, vai nos dizer que Jacó, ele vai preparar um guisado para o seu pai Isaque, na expectativa de receber a bênção do seu pai. A Bíblia, ela vai nos dizer, ela vai nos contar que Jacó prepara esse guisado, ele se aproxima do seu pai Isaque, o seu pai o abençoa. A Bíblia diz que, na verdade, o intuito de Isaque era liberar uma bênção, uma promessa sobre a vida de Esaú. A Bíblia nos conta que Isaque, ele recebe da parte do seu pai Isaque essa bênção. Eu sei que para os dias atuais, os dias contemporâneos, isso aqui não tem muito valor, mas para o povo da Palestina isso era imprescindível. E aí a Bíblia, ela vai nos contar que, diante deste cenário, o seu irmão Esaú fica revoltado, porque a promessa do seu pai Isaque deveria recair sobre os seus ombros. A Bíblia nos diz que Jacó vai sair do seu meio familiar, vai sair do seu lar sem muita expectativa. A direção que Isaque vai dar para Jacó é ir para a terra do seu tio Labão, para que lá em Harã Jacó possa escrever uma nova história, Jacó possa dar continuidade naquilo que está sobre a sua vida. A Bíblia nos diz que Jacó vai sair de Berseba até Harã, só para que, em nível de informação, a gente possa ter e entender esse cenário, porque quando chegamos no capítulo 28, parece que foi horas, parece que Jacó vai acionar um aplicativo urbano, e este aplicativo vai vir na sua residência em Berseba e vai levá-lo para Harã, e vai ser uma viagem rápida, vai ser uma viagem curta, mas só como nível de informação para entendermos o que a Bíblia está nos trazendo como informação. A Bíblia, ela nos diz que Jacó vai sair de Berseba, vai se direcionar até Harã, aonde mora o seu tio Labão. Só para nível de informação, Henrique, essa distância, segundo os historiadores, vai nos contar que tem aproximadamente de 750 quilômetros a 930 quilômetros. A gente percebe nitidamente que já por meio de carro não é uma distância fácil, não é uma distância curta.
se nós entendermos o que Jacó está propondo, o que Jacó está fazendo, é uma distância ao olhar humano impossível, porque Jacó, ele está saindo da sua casa, simplesmente com a sua roupa do corpo e uma trouxa de roupa. Entenda o cenário que Jacó está vivendo. Está saindo do meio familiar, está saindo da sua terra natal, chamada Berseba, e indo para um local que ele nunca pisou os pés, que ele nunca conheceu, mas ele entende que está embaixo de uma promessa. Isaac o abençoou, Isaac liberou uma palavra, e eu começo a entender nos seus primeiros passos que ele está saindo de Berseba e indo até Arã, o adversário falando, e quem sabe sussurrando no seu ouvido, dizendo para ele: não tem mais esperança, não tem mais expectativa, é melhor você parar. Mas sabe que mexe comigo? É que Jacó está embaixo de uma palavra. Ele não pode ter propriedade, ele não pode ter um carro para se deslocar, ele não pode ter um cavalo que o possa conduzir. E o que Jacó tem? Uma palavra, uma promessa. Quem sabe eu esteja aqui nessa noite pregando para alguém que está sem esperança, que está sem expectativa, mas está embaixo de uma palavra. E eu vim aqui liberar uma palavra para quem tem glória para dar. Você pode não ter o apoio da sociedade, pode não ter o apoio da tua parentela, mas está embaixo de uma palavra. Sacode quem está do teu lado e diga: não desista, porque você está embaixo. Eu sinto uma graça de Deus nesse ambiente, aleluia. Por quê? Porque o meu Deus é especialista em realizar milagre em quem está embaixo de uma palavra, de uma palavra. Receba renovo de Deus na sua vida, porque Deus é especialista em reescrever história. Pastor, por que você está pregando assim? É porque tem gente que janeiro não deu certo, fevereiro não deu certo, março tornou a não dar certo, abril as portas se fecharam, maio parece que o chão se abriu, junho parece que o céu se fechou, julho, aleluia, viraram as costas, agosto passou a ser o mês do desgosto, e setembro ficou tudo amarelo, e outubro, quando você pensou que a história ia mudar, reclinou mais uma vez, e novembro, você até pensou em pular do barco, em desistir, mas dezembro está aí, e Deus pode reescrever uma nova história. Oh, aleluia. Será que você tem coragem de erguer a sua mão para o alto e tocar no ombro de quem está do teu lado e dizer: Deus vai reescrever nesse mês de dezembro uma nova história na sua vida, na sua casa, na sua família? Eu gosto muito desse texto, irmãos, porque, Tiago, a estrada é longa. Alguns historiadores dizem, pastor Marcelo, que é de 20 a 30 dias andando. E Jacó vai passar por um lugar que ninguém quer passar. Qual? Deserto. Tem pessoas que fogem do deserto, por quê? Porque no deserto, de dia, é calor, e de noite,
é frio. O pessoal de Iguaba deve ter visto isso na pele. De dia, sol escaldante. De noite, frio. E o deserto da vida, ele não brinca. Por quê? Porque de dia ele quer fazer você parar, e de noite fazer você desistir. É nesse cenário, senhoras e senhores, que Jacó está caminhando por 20 a 30 dias. Aonde? No deserto. Porque é no deserto que a gente vai ver quem Deus é. E é no deserto que a gente vai entender quem nós somos. Eu vim liberar uma palavra para quem alguém esteja vivendo em algum deserto dessa vida. Não é para você parar, não é para você desistir. Esse deserto que você está passando, aleluia, é para Deus te moldar, é para Deus te preparar para coisas grandes e coisas extraordinárias. Eu vou liberar aqui uma profecia sobre a vida de quem está vivendo um momento de adversidade, que está pensando em parar, pensando em desistir. É nesse deserto que você vai ter as suas maiores experiências com Deus. Oh, aleluia, aleluia. Jacó está no deserto. Por quê? Está cansado, irmãos. Uma caminhada de 20 a 30 dias cansa. Uma caminhada sozinho, muitas das vezes, nos frustra. Uma caminhada sozinho, muitas das vezes, nos decepciona. E é nesse cenário, Isaías, que Jacó está vivendo, que ele vai ter sonho. E aí eu te pergunto, como é que se sonha no deserto? Porque não é o lugar que faz o adorador, mas é o adorador que faz o ambiente ser diferente. Sabe por quê? Eu posso, aleluia, estar vivendo um momento de escassez, momento de provisão, mas Deus continua visitando o meu deserto. E no deserto, olhando para esse cenário, é lugar de sonhar, é lugar de projetar, aleluia. Sabe aonde estão as maiores riquezas? Cemitério do Pechincha. Ali se encontram as maiores riquezas. Que isso? Vou te provar. Ali se encontram pessoas que não acreditaram no seu chamado ministerial. Muitos pregadores, muitos cantores, muitos profetas, muitos adoradores, muitas pessoas que poderiam mudar o curso da sua família, mas porque não acreditaram num Deus que escreve história, hoje, aleluia, aquelas riquezas estão lá, aleluias, guardadas e trancadas em um túmulo. Mas quando eu olho aqui dessa tribuna, eu não olho para qualquer pessoa, eu olho para pessoas que foram chamadas e vocacionadas. Podem estar vivendo momento de deserto, mas você está liberado para sonhar, está liberado para sonhar, está liberado para sonhar. E eu quero profetizar que não só 2025, mas 2026 vai ser o ano, aleluia, das realizações dos seus sonhos. Estou vivendo um momento de deserto, mas sonha. Estou vivendo um momento de dificuldade, mas sonhe. Quando eu olho para este cenário de Jacó, está no deserto, mas está sonhando. Está no deserto, mas está projetando.
Pregador, qual é o sonho que ele tem? Simples. O travesseiro dele é uma pedra. A cama dele é um chão. E como é que sonha? Dormindo no chão e encostando a cabeça na pedra. Isso nos mostra, irmãos, que você só não sonha se você não quiser. A Bíblia diz que o sonho de Jacó é simples. Qual? Ele consegue enxergar o começo da escada. E aonde está o começo dessa escada? No planeta chamado Terra. Ele não consegue ver o meio da escada, e ele não consegue enxergar o final da escada. E o que ele enxerga nessa escada, pregador? Anjos subindo e anjos descendo. Pregador, não estou entendendo. Anjos subindo, levando os seus sonhos, levando os seus projetos, levando as suas idealizações, e anjos descendo, dizendo: Jacó, a única coisa que você precisa neste tempo oportuno é acreditar que o meu Deus, que o teu Deus, que o nosso Deus ainda realiza. É nesse cenário, igreja, que nós vamos ver Deus visitar Jacó e vai se revelar para Jacó. Porque existem cenários que Deus dá ordem aos seus anjos a meu respeito e a teu respeito. Mas existem cenários que Deus não vai mandar Miguel, que Deus não vai mandar Gabriel, que Deus não vai mandar nenhum anjo, nenhum arcanjo. Não sei se você vai conseguir compreender isso aqui. Existem momentos da nossa vida e da nossa história que Deus vai vir pessoalmente para tratar de você, para cuidar de você, para dizer a você coisas que só Ele pode falar. Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo, mas meu corpo está todo arrepiado aqui, e Deus está dizendo: eu estou vindo aqui hoje na Betel para visitar esse lugar, porque tenho coisas extraordinárias. Deus vai falar 4 coisas importantes para Jacó. Eu queria que você pudesse tirar o nome de Jacó e pudesse colocar o seu nome. Todas as vezes que eu falar Jacó, tire o nome Jacó, coloque o seu nome: Antônio, Tiago, Mateus, Flávia, Luciano. Porque é dessa forma que a gente vai entender e compreender o que Deus está projetando para a nossa vida. É nesse cenário que Deus vê Jacó cansado, Jacó frustrado, Jacó decepcionado, Jacó triste. E Deus vem para falar 4 coisas importantes para Jacó. Número 1, Jacó, Antônio, Tiago, Mateus, eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Pregador, eu não estou entendendo, me explica por gentileza. Já vou te explicar, e tenha paciência, você que já entendeu o que Deus quer falar. O que Deus quer falar para Antônio, o que Deus quer falar para Tiago, o que Deus quer falar para Mateus, o que Deus quer falar nesta noite aqui para cada um de nós. Eu sou o Deus que aquilo que eu prometo eu cumpro. Eu sou o Deus que não chego atrasado. Eu sei que o mês de dezembro é um mês acelerado, mas Deus te trouxe aqui para fazer você lembrar que Ele é o Deus que realiza promessas, que Ele não se esqueceu daquilo que te prometeu. Só quem tem promessa levanta a mão, só quem tem promessa levanta a mão. Ainda nesse ano de 2025 vai se cumprir, vai se cumprir. Passará os céus, passará a terra, mas a palavra
palavra do Senhor não passará. Deus não é artista, Deus não é político para prometer e não cumprir. Crede no Senhor teu Deus, estareis seguros, e credes nos meus profetas. Segunda coisa que Deus vai falar para Antônio, para Alexandre, para Marcelo. A primeira, Deus está fazendo Antônio entender que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Por mais que seja impossível, Deus está lembrando Antônio, Deus está lembrando Fabiane, que Ele é um Deus que realiza a promessa. A segunda coisa que Deus vai falar para Antônio, que Deus vai falar para Mateus, que Deus vai falar para Isaac, é a seguinte: Jacó, sim, Senhor, está vendo essa terra que você está deitada? Existem coisas que só Deus tem poder de falar. Existem coisas, Leandro, que só Deus tem poder de realizar. Está vendo, Jacó? Essa pedra que você está deitado? Sim, Senhor. Te prometo como herança. Tente entender a cabeça de Jacó agora. O cara está saindo desacreditado. O cara está saindo sem expectativa. E o que Deus está dizendo? Tudo isso aqui já estou te dando como herança. Posso profetizar sobre a sua empresa? Cadê os empresários aqui? Posso profetizar? Deus está te entregando essa loja, aleluia, como herança. Posso profetizar na sua família? Pastor, a minha família está toda destruída, a minha família está toda arruinada, a minha família está toda acabada. É nesse cenário que Deus está liberando uma palavra sobre a família de alguém aqui. Deus está te dando como herança. Quem vai ter que sair é o diabo, quem vai ter que bater em retirada são os espíritos enganadores. Pombagira, Preto Velho, Enxucaveira, Maria Mulambo, vai sair, porque na tua casa ninguém vai sair, você não vai perder ninguém. Sua vida física, laudo médico, se despede, não tem mais jeito. Aí Deus te trouxe aqui para dizer assim, ó, tá vendo o que está acontecendo ao seu redor? Estou te dando vida, estou te dando renovo, estou te dando novas expectativas. É a segunda palavra que Deus dá a Jacó. E a terceira, pregador, simples. Jacó, dá uma olhadinha para a direita. Jacó, dá uma olhadinha para a esquerda. Jacó, dá uma olhadinha para frente. Lembra? Tira a palavra Jacó e coloca o seu nome. Jacó, dá uma olhadinha para a retaguarda. Sim, Senhor, já olhei para frente, já olhei para a direita, já olhei para a esquerda, já olhei para a minha retaguarda. Aleluia. O que Deus está querendo dizer, pregador? Que a bênção do Senhor vai te cercar. Lembra do louvor? Aonde eu for, a tua bênção me seguirá. Não sou eu que tenho que ficar desesperado, desesperada para a porta se abrir. Se prepara, porque sem forçar, aleluia, tudo vai dar certo. Não tenha medo, o Deus da tua vida está no controle de tudo. Quarta coisa que Deus vai falar com Jacó. A primeira,
fez ele lembrar que Ele é o Deus de Abraão, que Ele é o Deus de Isaac. A segunda coisa, prometeu aquela terra, aleluia, como herança, aleluia. Terceira coisa, Jacó, se prepara, porque você quer a tua vida de bênção. E a quarta coisa, é nisso que mexeu com o meu interior, porque Deus vai falar assim: Jacó, eu serei contigo. Eu vou repetir, porque isso aqui não é só pedagógico, isso aqui é profético. Muitas das vezes a gente quer ter uma revelação da parte de Deus, que Deus chegue até a gente para falar alguma coisa, e se esse alguma coisa basta, isso já é o suficiente. O que, pregador? Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. É nesse cenário que Deus te trouxe aqui, nesse culto de Santa Ceia, só para dizer uma coisa: qual, pregador? Deus é contigo. Deus é contigo na tua casa, Deus é contigo na tua empresa, Deus é contigo no teu ministério, Deus é contigo nas tuas finanças, Deus é contigo na tua vida física, Deus é contigo na tua vida sentimental. Não tema, porque Deus é. A Bíblia vai nos dizer que diante desse cenário de Deus falar 4 palavras para Jacó, que Jacó acorda do seu sonho, e Jacó diz assim: meu pastor Luciano, quão terrível é este lugar. A Bíblia vai nos dizer que Jacó acorda do seu sonho e diz assim: que experiência foi essa? Deus esteve neste lugar. Esse lugar já não tem mais um nome original, mas este lugar vai se chamar Betel. Deus visita o deserto de Jacó para dizer para ele que ele tem um destino e que ele não pode parar. Mas sabe o que me chama muito a atenção? É que neste local que Jacó diz que é terrível, porque Deus revela, porque Deus renova, porque Deus encoraja, porque Deus te levanta para cima. É nesse cenário que o camarada não tem nada, e o pouco que ele ainda tem de mais valioso, ele constrói um altar. Ele pega o que ele tem de mais precioso, que era um pouco de azeite, e ele faz um voto com Deus. Eu não sei se a sua cultura me permite, mas eu estou aqui para te abençoar. São nos cenários mais cruéis da nossa vida, quando o juiz diz que não tem mais solução, que a separação é o último estágio. É no cenário que o médico prescreveu que aquela enfermidade não tem cura. É naquele cenário que o advogado disse que é melhor você fechar a empresa, de carimbar o teu ofício ministerial e dizer não vai mais. É que você tem que se erguer e fazer um voto com Deus. Porque como Guilherme me antecedeu aqui, o altar nunca vai tomar nada de você, mas se você tiver a ousadia de fazer um voto, a sua história muda. E qual é o voto que Jacó faz? Senhor, construí um altar, coloquei azeite nesse altar, agora eu vou orar. E qual é a oração, Gêneton? Se o Senhor
for comigo nesta jornada, me abençoar, me dar comida para comer, bebida para beber, ou para vestir, aleluia, por conta da fidelidade, eu vou te devolver 10% daquilo que o Senhor me entregou. Posso liberar aqui uma palavra para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, no cenário mais difícil da sua vida, da sua história. Faça um voto, erga um altar e chama a Deus para uma sociedade. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Já estou encerrando. A Bíblia vai dizer, senhoras e senhores, que Jacó vai chegar em Harã. Pastor Alexandre Nunes, ele chega em Harã cansado, desacreditado, mas chega embaixo de uma palavra. Henrique, ele chega em Harã, capítulo 29, Leandro, ele chega em Harã. Jacó chega em Harã, e assim que ele coloca os pés em Harã, ele vê três coisas. Ele vê um poço, diga um poço, guarda isso. Ele vê 3 rebanhos, diga 3 rebanhos, e ele vê uma grande pedra, diga uma grande pedra. Ele vê um poço, ele vê 3 rebanhos, e ele vê uma grande pedra. Aqui tem uma senha, aqui tem uma pérola nisso daqui. Quando ele chega em Harã, visão humana, poço, 3 rebanhos e uma grande pedra. A grande verdade é que todas as vezes que a gente chega no lugar da promessa, a gente, ao invés de ver aquilo que está ao nosso redor, a gente só vê aquilo que os nossos olhos conseguem filtrar. E o que Jacó vê? Poço, rebanho e pedra. Jacó tinha tudo para desistir, Jacó tinha tudo para parar, mas ele não desiste, ele não para, porque ele está embaixo de uma promessa. E o que tem de gente, quando chega na terra da promessa, ao invés de olhar o poço, porque o poço é lugar de fonte, o poço é lugar de água, o poço é lugar de saciar a sede, o rebanho é lugar de campo, é lugar de avanço, é lugar de concretização, de promessa, de projetos. Mas infelizmente a gente olha para a pedra. Por quê? Porque a pedra é grande, a pedra representa a dificuldade, a pedra representa a adversidade, a pedra representa aquilo que vai nos impossibilitar de chegarmos ao nosso propósito, ao nosso objetivo. Mas entenda, aleluia, que quem sabe Deus te trouxe aqui neste culto de Santa Ceia para te mostrar que nessa noite, na tua família, não olhe para a pedra, que no teu chamado ministerial não olhe para a pedra, que na tua família, na tua saúde não olhe para a pedra, mas olhe para o poço, olhe para o rebanho, porque Deus, aleluia, tem coisa grande preparada ainda para esse ano de 2025, para a minha vida, para a sua vida, para a sua história, para a sua casa. Só quem acredita, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, porque hoje você vai deixar de olhar para essa pedra, porque tem um poço embaixo dessa pedra, tem um rebanho, tem um campo, tem água, tem cura, tem libertação. Lembra dos espias? Eram 12 espias. Eram 12 espias.
Só 2 voltaram acreditando na promessa, porque olharam para o tamanho do gigante. E a gente tem essa dificuldade, a gente tem facilidade de se abater com os obstáculos que surgem. Só que Jacó não está olhando só para a pedra que é grande, Jacó está olhando para o que está embaixo da pedra. Jacó está acreditando que o que está embaixo da pedra é mais valioso. Jacó vai chegar para quem está no campo e Jacó vai fazer algumas perguntas. Vocês conhecem um homem chamado Labão? A história diz que os homens que estão ali perto do poço diz: conhecemos Labão, sabemos quem é Labão. Inclusive a sua filha Raquel está vindo aí. Jacó olha para Raquel e se inspira naquela jovem linda e bonita. A Bíblia vai nos dizer que Jacó está conversando com os homens do campo. A história nos diz que Jacó vai perguntar: por que vocês ainda não deram de beber para os rebanhos? A história nos diz que aqueles homens falam assim: nós estamos aguardando os outros chegarem. E isso mexe muito comigo, porque a quem vocês têm ouvido, quem tem direcionado a sua vida, quem tem sido seu mentor espiritual, quem tem te aconselhado a não parar, a não desistir? Porque quando eu vejo Jacó ouvindo os conselhos dos homens do campo, a Bíblia vai dizer que Jacó espontaneamente, quando ele olha para Raquel, ele vai até o poço. E verso de número 10 do capítulo de número 29, a Bíblia vai dizer que Jacó vai até o poço. Mas pregador, você não falou que a pedra é grande? Pregador, você não diz que a pedra é gigante? Mas quando a gente está embaixo de uma promessa, não tem pedra que vai nos fazer parar, não tem pedra que vai nos fazer desistir, porque Deus operando, realizando, aleluia, já é o suficiente. Quem tem falado com você? Qual é a voz que você tem dado ouvido para que 2025 ainda seja uma bênção e 2026 seja diferente? Se coloque sobre seus pés, se coloque sobre seus pés. Deus te trouxe aqui nessa noite para você remover essa pedra da dificuldade. Deus te trouxe aqui nessa noite para você remover essa pedra, porque tem um novo tempo oportuno, reservado para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Se você puder, pela última vez, vire para quem está do teu lado e diga: vamos remover essa pedra nesta noite, vamos remover essa pedra neste culto de Santa Ceia. Que nós precisamos, irmãos, é acreditar nas promessas de Deus. Que nós precisamos é confiar naquele que nos prometeu. Só Ele tem poder. Quem sabe você está aqui com muitas dores, com muitas feridas. Quem sabe você está aqui com muitas decepções. Quem sabe você está aqui e já não mais acredita naquilo que Deus tem te prometido. O teu altar, quero ir contigo mais profundo. Cuidado com o que você tem ouvido a respeito da sua promessa. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Ouça a voz de Deus nessa noite, porque é noite de você remover essa pedra. Cada momento